Olá, tudo bom? Você do outro lado aí, onde você estiver. Eu sou o professor Marcão, da área de Filosofia. Estou aqui hoje na Universidade Aberta Leonel Brizola, ok? Recebi esse convite e aqui estou. Venha fazer parte dessa história, ok? Um novo modelo de ensinar, um novo modelo de transmitir esse conhecimento às mais diferentes camadas dessa sociedade, ok? Hoje nós vamos estar falando um pouquinho de alguns conceitos recorrentes, não é, do grande pensador Nietzsche, não é? Então, para falar de Nietzsche, nós temos que falar de toda uma construção racional que existiu e existe ainda hoje, dos conhecimentos, né, das provocações, dos contextos históricos que o homem, de alguma maneira, buscou entender a sua realidade. Nietzsche é um cara que não vai propor novamente um novo modelo teórico, tá ok? Vamos ficar bem atento a isso. Ele não vai propor nenhuma nova teoria acerca da realidade. Ele é um filósofo da vida, não é? Por isso que ele faz parte de um grupo que foram classificados como voluntaristas, ok? Tem Schopenhauer, tem vários outros que fazem parte dessa levada de pensadores que, na verdade, demonstraram o quê? Demonstraram que todos os conhecimentos que foram gerados conduziram o homem a um estado de ausência completa dos seus valores, da sua vida, tá ok? Nietzsche vai chamar isso de os grandes ídolos da razão. Quais são os grandes ídolos da razão, né? Se você puder pegar por, vamos dizer, pela história que nós classificamos como antiga, medieval, moderna, contemporânea e assim por diante, a filosofia é um dos primeiros ídolos, tá ok? Fica muito atento, ao mesmo tempo que ele pega ali, vai beber na fonte de Heráclito ali, da questão do devir, ele vai estabelecer críticas àquele modelo socrático, né, de conduzir por meio de perguntas a pessoa ao que ele julga ser verdade. Depois vem praticamente o período medieval, onde a religião, né, a construção dos documentos, dos textos teológicos vai ganhar força e a filosofia vai entrar aí praticamente como um mero instrumento, né, de interpretação, um mero instrumento propedêutico, né, para falar a linguagem própria desse período da nossa história. E diga-se de passagem, em cima dessa moral, dessa construção religiosa, que Nietzsche vai estabelecer suas principais críticas. Mas, na verdade, ele vai estabelecer uma crítica a qualquer possibilidade de conhecimento metafísico, tudo bem? Depois nós temos o período que vai ali do Renascimento até a própria morte de Nietzsche, onde vão aparecer dois grandes ídolos também, que é a ciência, com aquela pretensão única de querer responder tudo, e vai aparecer a política. Se você pegar o modelo provocado por Nietzsche, de não desenvolver nenhuma teoria, você vai conseguir enxergar que ele vai desconstruir cada um desses conhecimentos. Na verdade, ele está falando da boa e velha genealogia, não é verdade? Investigar todos os conhecimentos e perceber que no fundo de cada um deles, nós vamos encontrar a vontade humana em querer controlar vidas, tá ok? E para exemplificar aí o que o Nietzsche estava propondo, ele coloca dois momentos específicos, que são as forças reativas e as forças ativas, ok? O que são as forças reativas? São aquelas que realmente conduzem a esse ideal político democrático que nós temos hoje. Vamos começar a colocar a razão, né, como instrumento inovador, mas o ápice dessa razão, passando por todo o desenvolvimento científico-político, vai chegar no ideal democrático. E se você perceber bem, maneiras de controlar. A própria racionalidade, se for conduzida por meio de pessoas como o próprio Sócrates, vai te conduzir ao que é verdade para uma pessoa enquanto valor moral unificado de uma sociedade. Se desenvolve essa racionalidade, cria-se as complexidades da vida até chegar no modelo político, e que no Ocidente é vendido como o melhor, que é a democracia. Vamos lembrar que o próprio Platão foi crítico, né, falando que um dos piores modelos políticos que nós podemos ter é o democrático, ok? Então isso se configura como as forças reativas, aquilo que realmente conduz a vida hoje a isso, a viver, a acordar, a trabalhar, e você não percebe que neste meio termo você está matando as suas
vamos dizer, possibilidades, as tuas potencialidades de vida. Tá ok? Mas Nietzsche fala que existem outras forças que vão praticamente contrários a isso, né? Que são as forças ativas, não é? Que parte do ideal, parte daquele momento da arte, né, como inovação, como fruto que vai revolucionar, mas ao mesmo tempo que quando você começa a estudar, você começa a virar um aristocrata, né? Você começa a perceber que você tem algo a mais, que você está estudando, e começa a olhar para os demais já com certos preconceitos, né? Você chega para discutir, por exemplo, a letra de uma música, onde o cara vai olhar, não, isso eu nem considero música, tá ok? Eu sou um erudito, eu sou intelectual, e esse tipo de música, isso não pode ser classificado como música. Veja que se você pega a arte como modelo reativo ou modelo ativo, vai levar à mesma visão aristocrática. Então perceba que são duas forças, né? Além do bem e do mal, praticamente, ali naquela perspectiva. Então, era muito fácil perceber, vamos só focar as forças ativas que a gente quebra as reativas. Não. Nós precisamos ter esses dois parâmetros, não é? E aí vem aquele erro daquela crítica que Nietzsche... Nietzsche era contra a religião, etc. Calma. Não é ateu, ele não quer o anarquismo, não é dessa maneira. Até porque ele não escreveu dessa maneira. Ele está dizendo só o seguinte, existem duas forças enormes que controlam a vida. E se você investigar na sua totalidade, nas raízes dessas duas forças, você vai encontrar justamente esse apelo de controlar, de anular as suas potencialidades de vida, não é verdade? Levando em consideração ainda as formas, né, de escrever do Nietzsche que são próprias, que são os aforismos. O que são os aforismos, né? Os aforismos são justamente essa sentença não fechada, moral, que deixa você pensar de como a força ativa ou a força reativa está anulando você, anulando as tuas potencialidades de vida, ok? Ele falava muito bem claro isso, eu quero escrever em 5 linhas o que pensadores escrevem em 50 páginas, tá ok? Simplificando, radical no seu modelo de escrita, tudo bem? Agora, perceber que os ídolos da razão levaram você à sua própria aniquilação é nítida. Então você fica aí com esse conceito que ele vai trabalhar, que chama de niilismo, né? A ausência completa dos valores provocados pelos ídolos da razão. Por favor, muito interessante você ler o livro Crepúsculo dos Ídolos do Nietzsche, ou Filosofia Golpes de Martelo. Por quê? Ali você tem um livro que ele mesmo escreveu no seu livro autobiográfico, né, Et Homo, né, ele escreveu que o Crepúsculo dos Ídolos é um demônio que ri, né, um simples demônio que ri em tão poucas páginas destrutivas daquela maneira. Não é? Então perceba que ali no Crepúsculo você vai conseguir visualizar muito bem vários conceitos de Nietzsche sendo colocados na prática, tudo bem? Seguindo adiante, outro conceito que vem sempre ali em jogo, que é a moral de escravo e a moral de senhor, não é? A moral de escravo, a moral de senhor, tem muito a ver com a nossa realidade hoje, com a opressão que algumas camadas sofrem de outras, não é? Praticamente, se eu falar, eu não posso, dentro da minha moral de escravo ao qual fui submetido, por exemplo, aceitar conceitos como meritocracia, vamos dizer, ter dinheiro, realmente conseguir vencer na vida, isso tudo, eles vão te colocar de que maneira dentro dessa moral de escravos? Eles vão te colocar falando que, ei, viva com pouco, aceita a sua realidade, não reclama, não é? E ainda utilizam instrumentos religiosos para essa opressão, não é? Enquanto ele vive na moral de senhor, praticamente vivenciando todos os bens de consumo que a vida com dinheiro pode oferecer, e fala que para outra camada você não precisa. Isso é inaceitável. Você não para dar um exemplo muito mais claro, muito mais evidente dessa moral de escravo, é quando a pessoa humilde, naquela condição a qual ela nem entende, ela nem sabe que é pobre, porque hoje a alienação é completa, ela se sente constrangida a frequentar um shopping de uma determinada classe mais alta. É essa opressão que você visualiza da moral de senhor para a moral de escravo.
Você se sente mal quando você vai naquele ambiente. E é isso que ela provoca. E é justamente o que você deve quebrar e deixar de lado, tá ok? Então, pesquisa um pouquinho sobre essa moral de escravo, essa moral do Senhor, que isso sempre está perturbando aí, é recorrente cair em vestibulares e principalmente no Enem, tá ok? Seguindo adiante, perceba a crítica fiel que ele faz a todo conhecimento metafísico, a moral religiosa, não é? Uma moral de fracos, né, como ele próprio coloca. Porque se você recebe um tapa na cara, você oferece a outra. Isso é fraqueza, tá ok? Então você deve deixar de lado. E no próprio Zaratustra, não é, quando ele fala, será que esse santo não percebe que Deus está morto? Quem matou esse Deus, né? Se você pegar a construção filosófica, no iluminismo, Kant já vai estabelecer essa morte muito mais configurada ali na visão racional, tudo bem? Vamos seguir adiante ainda. Os conceitos mais, vamos dizer, trabalhados, principalmente em livros didáticos, passa pela vontade de potência, pelo super-homem e pelo eterno retorno, tá ok? Ou o amor de momento, o amor fati. Que conceitos são esses, não é? Na verdade, muitos não trabalham nem como conceito, mas colocam como inspiração própria para a vida. E que inspiração própria para a vida é essa? Se eu pego, por exemplo, a vontade de potência. O que é a vontade de potência em sua essência? É você querer viver a vida em sua intensidade. Não deixar que nada venha atrapalhar os seus projetos, os seus modelos. Evidente que você não precisa ser um anarquista, sair correndo da rua, não. Você utiliza o sistema para conseguir alcançar as suas potencialidades de vida. Porque você está inserido no contexto. E é isso que muita gente que lê Nietzsche não percebe. Você está dentro de um contexto e você tem que utilizar o sistema para conseguir realizar a sua vida. Então, não é chutar o emprego, sair correndo, vender sanduíche na praia, não é criticar pau na religião e por aí adiante. Não. Estabeleça que ele coloca, estabeleça como conhecimento que ele coloca duas forças que interagem sobre a sua vida, mas que você deve sobressair. Você tem que estar além do bem e do mal. Você tem que ser propriamente o super-homem. Dessa maneira você coloca para fora as suas potencialidades de vida. Quantas coisas você fez? Pensa aí agora. Pensa. Quantas coisas você deixou de fazer porque alguém colocou na sua cabeça que era errado, ou era pecado, ou algo parecido? Se você lembrar bem o quanto você foi polido ali, você vai perceber que essas forças estão atuando na sua vida. Saiba que você pode utilizar o próprio sistema para sobressair essas forças. Ok? Não vá pensar que é anarquismo, que é sair na rua gritando, não. Nietzsche não é isso. Nietzsche propõe justamente uma reflexão para que você jogue para fora as suas potencialidades, independente das forças que estão atuando. Porque ele já investigou, ele já foi na raiz do problema e visualizou claramente isso, tá ok? Que tudo que foi criado serviu para controlar. Perceba, a racionalidade humana, se você pega do começo até hoje, para onde levamos? Um capitalismo excludente? Para guerras, conflitos? Veja, que razão é essa? Por exemplo, a alimentação. Nós já produzimos alimento suficiente no planeta para acabar com a fome. Por que existe a fome ainda? Então perceba que tudo tem um jogo político, tem um viés político, meritocrático, em cima de uma moral de escravo, de uma moral de senhor. Fica fácil de perceber que conceitos como vontade de potência coloque para fora, viva, se realiza, não se prenda. É ruim se arrepender de algo que você não fez. Então faça. Não se preocupe com os resultados. Vamos sobressair, vamos adiante. Por isso que eu tenho que me tornar uma espécie de super-homem. Um super-homem que vai olhar para o homem da mesma forma que o homem olha para o macaco, aonde no circo faz graça para você. É essa visão que Nietzsche tem dos homens que aceitam esse sistema e conduzem sua vida pensando que isso é a 8ª maravilha, a 15ª maravilha do mundo, tá ok? Então, perceba claramente que, para sobressair, você tem que colocar para fora o que você é realmente. Não de forma instintiva, porque você tem a racionalidade, mas não aceitar a razão como instrumento modificador em cada segundo do que você está respirando nesse planeta, tudo bem? Você vai chegar aí, praticamente, naquela visão. E como é que eu faço isso que é bom, que é potência de vida? Como é que eu faço isso acontecer
dia após dia, momento após momento. Bem, fácil, não é? Você está dentro, você está inserido no sistema. Vamos imaginar, eu gosto de viajar. Praia. Tudo bem, eu tenho que usar o sistema a meu favor. Se eu quero que isso aconteça recorrente, várias vezes no ano, eu trabalho, utilizo o sistema, pego o dinheiro e vou vivenciar a minha, vamos dizer, vida, né, propriamente dita. Entendeu? Tranquilo? Fácil? Então vamos fazer uma análise rápida, recorrente, praticamente dos conceitos. Lembrando, aqui nós temos 20 minutos de aula 25, onde você está vendo os principais tópicos da filosofia de Nietzsche, tá ok? E aí você pode praticamente pausar, ir no livro, ir pesquisar, ver o conceito, ver uma citação e por aí adiante, tudo bem? Nietzsche, sim, um grande pensador, morreu em 1900, praticamente na virada do século, não é verdade? Tinha uma forma muito peculiar de escrever, que eram os aforismos, tudo bem? Daí ele consegue perceber claramente que toda a razão, todos os ídolos nos conduziram a esse niilismo, a essa ausência de vida, ok? As forças reativas que partem da preocupação racional ao ideal democrático e as forças ativas que partem da arte como modelo reivindicador de autonomia, mas que ao mesmo tempo vai chegar a uma visão extremamente aristocrática de mundo. Ótimo! Dessa maneira, você está sendo controlado por duas forças. Que forças são essas? Essas que a gente não consegue, às vezes, nem visualizar, transformando você nesse escravo dessas paixões, não é? Que o povo coloca. Ah, eu quero aquele carro porque é vendido. Não, acorda. A vida é muito mais do que simplesmente você comprar uma máquina. Até porque a máquina é mero instrumento para realizar potencialidades de vida. Tudo bem? A própria libertação da moral de escravo conduz para um princípio, né? Conduz para um princípio de revolução. Tudo bem? Então aí você joga para fora essa potencialidade de vida, essa vida em intensidade. Seja mais, saia dessa condição humana que você foi inserido. E aí, meu amigo, faça isso acontecer. Tenha amor pelo presente e faça isso acontecer diariamente. Do seu espaço micro ao macro. Coloque a vida para fora e seja exemplo. Ah, não quero ser exemplo. Ótimo. Então faça tudo o que lhe vier à mente e se realiza, tá ok? Venha se realizar das mais diferentes maneiras possíveis. Nietzsche é isso. Nietzsche é vida. E dessa maneira, sigamos, meu caro. Ok? Ficamos por aqui. Até o próximo encontro.